Recebi uma ordem de despejo da minha própria casa e o pior foi o motivo. Eu tava aqui limpando o meu terreiro quando eu penso que não chegou dois homens. Já foram chegando todo cheio da marra e já falando no sério comigo. Olha, minha dona, eu quero que você desocupe a casa. Isso aqui é uma ordem de despejo. E daí ele me entregou um papel, eu falei, é o quê? Tão de brincadeira, tão de zoeira, é com a minha cara. E eu falei, espera meu marido chegar pra nós saber disso direito, que aí ele resolva com vocês. E daí ele já disse, não quero nem saber, minha dona, vaza, você tem meia hora. Eu penso que não, já vem meu marido de lá mesmo, de lá da culá, que ele avistou os homens. Ele já voltou pra trás se escondendo, não deixou nem os homens ver ele. Daí eles perguntou, cadê seu marido? Falei, meu marido saiu, mas acabei de ver ele virando ali. Daí os homens olhou, disse que não tinha visto nada, que eu tava era com esperteza pro lado deles, que eles não queriam nem saber. Falei, pois peraí que nós vamos resolver isso. Pensei em ligar pra polícia, daí eu não liguei. Aí eles pegou e disse assim, vamos embora, minha dona, mas vou deixar avisado, eu vou voltar aqui, eu quero isso aqui desocupado, beleza? E saíram, minha gente, sem mais nem menos. Daí o salafrado do meu marido chegou. Quando ele chegou em casa, vem cá, boneco, que história é essa? Que chegou dois caras aqui, me dando ordem de despejo da minha casa, até um papel eles trouxeram, dizendo que era um documento que eles tinham moral pra isso, sendo que a casa é minha, boneco. Ele olha pra mim, não sei, amor, não sei nem do que tu tá falando. Falei, não sabe por que tu se escondeu quando tu viu os cabras ali? Pensa que não, já volta os cabras. Falei, eu sabia. Ele falou, eu sabia que eu ia pegar você aqui. Cabra, agora tu explica pra tua mulher o que foi que aconteceu. E minha gente, você não vai acreditar. Olhei pra ele, explica logo, já voei no gogó dele, da camisa dele, e explica o que tá acontecendo aqui, que senão o negócio não vai ficar bom pra tu não, boneco. E os cabas disseram, bora, explica. E daí os cabas me falou, não vai explicar não, tu quer saber, minha dona? O seguinte, ele empeorou essa casa aí em dívida que ele pegou com nós, e nós vai receber de um jeito ou de outro. Ah, meu amor, não prestou não. Eu falei, é o quê? Vocês vai receber de um jeito ou de outro? Vai. Mas é dele, não é de mim não, que essa casa que tá no meu nome. Aí o caba pegou e mostrou o documento. Tá aqui o documento que eu provo que essa casa que agora é minha. Falei, e aí, quem passou pro seu nome? Foi seu marido. Pois é, meu amor, pois essa casa que é no meu nome. Como é que meu marido passou uma casa pro teu nome que é no meu nome sem eu assinar? Não existe isso não, meu amor, eu grudei meu rastelo. Eu sei que eu botei esses homens pra correr e falei pra ele que vocês voltassem aqui. Quem ia dar um jeito neles era eu, que eu não ia chamar a polícia não. Peguei o salafrário do meu marido também e fiz a mesma coisa com ele. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês achou correta a minha atitude ou não? O meu marido tinha uma liberdade exagerada com a minha vizinha e eu não estava achando aquilo nada normal. Porém, toda vez que eu reclamava com ele, ele dizia que aquilo era coisa da minha cabeça, que não tinha nada demais e o que havia entre ele e ela era apenas amizade e nada mais além disso. Mas por mais que ele falasse que não tinha nada com ela, eu ficava desconfiada. Eles tinham uma brincadeirada um com o outro que me incomodava bastante. Brincadeira com muita liberdade, com muita intimidade e eu não gostava nada daquilo. Pra piorar, nos finais de semana, em vez dele passar mais tempo comigo, ele passava a mão na cadeirinha, nas latas de cerveja, colocava na calçada aqui na frente de casa, ela também fazia a mesma coisa, passava a mão na cadeirinha, nas latas de cerveja e sentava um do lado do outro e passava o dia inteiro contando casos, falando da vida dos outros, observando o movimento na rua. Em um dos finais de semana, eu fui questionar ele na frente dela por que ele passava mais tempo com ela do que comigo. Ele falou que era só eu pegar uma cadeira, uma lata de cerveja também e sentar ali na beira da rua que ficava todo mundo junto. Eu disse pra ele, você sabe muito bem que eu não bebo. Aí ele respondeu sorrindo em tom de ironia, então você sabe por que eu não passo muito tempo com você. Eu gosto de tomar uns. Mas eu nunca proibi, gente, ele de beber. Eu só queria que ele passasse mais tempo comigo e menos tempo com a vizinha. Essa vizinha foi e falou comigo, minha amiga, não precisa ter ciúmes. Nós crescemos juntos, desde pequena nós vivemos juntos. Eu sou casada e não tem nada demais. Entre nós dois é só amizade. Eu já pensei comigo, casada, mas não é castrada. Continua sendo mulher do mesmo jeito. Até que me veio uma ideia na cabeça. Eu decidi estar conversando com o marido dela pra ver o que ele achava da situação. E ele não estava agradando muito da situação, mas ele disse pra mim que ela também tinha dito o mesmo pro meu marido, que eles não tinham nada demais. Então nós decidimos, eu e o marido da vizinha, fazer a mesma coisa que eles faziam. Pegamos as cadeiras, sentamos na frente da casa dela, porque eles sentavam na frente da minha casa. Nós não bebíamos, passamos a mão então na garrafa de café e começamos a tomar café e conversar. Rapidinho, os dois se incomodaram com a situação e vieram reclamar. Só que como os dois não paravam com aquilo, nós não paramos também, continuamos provocando. Isso acabou dando em separação. O meu marido pediu divórcio, a vizinha pediu divórcio pro vizinho e adivinha só, os dois foram morar juntos. Comprei essas panelas Shopee sem o meu marido saber. O problema é que quando o entregador veio fazer a entrega, quem estava em casa e recebeu elas foi o meu marido. Quando eu cheguei do serviço, a caixa estava sobre a mesa e ele do lado com cara de bosta já foi me questionando por que eu tinha gastado dinheiro à toa. Disse que eu era gastadeira e que tudo que eu vi eu queria comprar mesmo sem necessidade nenhuma e que desse jeito nós íamos terminar sem nada. Pegou e disse que está querendo trocar de moto, porém fica difícil, já que eu gasto todo o meu dinheiro com coisas superficiais e sem valor nenhum. Que eu deveria pegar o meu dinheiro e passar pra ele juntar e assim conseguir comprar uma nova condução. Esse homem falou tanto, mas tanto na minha cabeça que acabou me irritando. As panelas que nós temos aqui em casa é da época que nós casamos, há muitos anos
anos atrás. E como não eram materiais muito bons, a maioria tá furada, sem alça, toda amassada, o fundo já estufou tudo, então estão péssimas. Eu realmente estava precisando bastante desse jogo de panela. Eu tentei explicar pra ele que era algo que eu realmente precisava, tirei as panelas velhas do armário, mostrei que a situação estava bem ruim, que eu realmente estava precisando de panelas novas, porém ele não me escutou. Ele disse que as panelas ainda estavam dando pra usar, que era pra me devolver as panelas e pedir um reembolso porque ele precisava do dinheiro. Ele falava isso na naturalidade como se o dinheiro fosse dele, sendo que eu comprei com o meu próprio dinheiro, que eu trabalhei o mês inteiro pra ter. Ele me ameaçou que ou eu devolvia, ou ele mesmo ia pegar o meu telefone e tentar devolver. Se não conseguisse, ele ia vender as panelas pra arrecadar o dinheiro. Pra mim isso foi a gota d'água, o resto da minha paciência acabou naquele minuto. Eu perguntei pra ele se ele não tinha vergonha na cara não, que o dinheiro era meu e eu usava da maneira que eu quisesse, eu gastava com o que eu quisesse. Porque ano passado eu já havia ajudado ele a trocar de moto e a nossa moto estava bem nova, não tinha necessidade de trocar de condução agora. Já as panelas estavam um lixo, estava precisando. Disse pra ele me agradecer, pois a obrigação de comprar coisas pra casa era dele e não minha, e eu tinha feito isso pra ajudar em casa. Avisei pra ele deixar as minhas panelas quietas porque tava mais fácil eu mandar ele embora do que devolver as minhas panelas. Sei que depois disso ele não tocou mais no assunto e faz mais de horas que ele não conversa comigo. Estou certa ou errada? Depois de ver a situação da rede de um morador de rua, eu tomei uma atitude. Eu e meu esposo, a gente foi pra cidade pra poder fazer a compra do mês. Daí quando a gente passou, avistei um morador de rua deitado numa rede. Fiquei olhando, vi a situação, né? Falei pro meu esposo, ô amor, será o que acontece pra pessoa ficar numa situação dessa? Meu marido foi e disse, não sei não, que ninguém sabe da vida um do outro, né? Daí a gente foi, fez as compras, passei no mesmo lugar, ele ainda tava lá. Daí eu fui e falei, amor, bora encostar naquele rapaz ali. Daí meu marido disse, tu tem certeza? Falei, eu tenho, bora lá. Daí a gente foi, encostando lá, eu vi que o olhar dele tava bem triste, e ele perguntou se eu tinha dinheiro pra comprar um prato de comida pra ele. Aí falei, tem certeza que o senhor vai comprar comida? Ele falou, vou sim, moça, já tem 3 dias que eu não como. Falei, pode deixar que eu vou lá. Fui lá, comprei uma marmita pra ele, falei pra moça do estabelecimento que eu tava comprando a marmita pra dar pra aquele rapaz, e ela falou pra mim, não dá não, que era por isso que esses bichos sem futuro não caçavam trabalho, porque tinha que desse o que comer. Falei pra ela, olha moça, ninguém sabe a situação de ninguém, então por isso eu ajudo o senhor, não dou dinheiro pra beber pinga. Agora pra comer um prato de comida, uma comida, eu vou ajudar o quanto eu puder sim. E daí peguei o prato de comida, comprei, levei pra ele, e daí chegando lá ele falou que essa moça tinha um costume de estar humilhando ele. Falei, olha moça, é o seguinte, me dá sua rede pra me levar, pra me lavar, quando ela enxugar eu prometo que eu trago. Ele se emocionou e disse, tem certeza? Eu falei, eu tenho, basta o senhor querer. Ele falou, porra, então pronto, tirei a rede dele, minha gente, tudo pra lavar, lavei com bastante sabão em pó. Que boa, taquei amaciante, minha gente tava era suja. Vocês veem a podridão que tava dentro da água da rede. Daí chegou minha prima. Minha prima começou a zombar de mim, que eu tinha pegado aquela rede, era no lixão. Daí eu contei a história pra ela, ela deu gargalhada. Meu povo, eu pensei que ela já soltou no grupo da família, que eu tava dando ousadia a um morador de rua, que eu não valia era nada. E minha gente não prestou não. Eu peguei a água podre que eu lavei a rede, botei dentro de um balde, eu fui lá e joguei nela. Ela saiu os berros da minha casa, foi pra mãe dela, a mãe dela ligou aqui me esculhambando todinha, e eu não tô nem aí. Diga aí, meu povo, vocês acham que eu vi certo? Estava eu aqui arrumando a minha casa quando de repente a vizinha grita no meu portão no desespero que sou. Eu logo pensei que já tinha acontecido um acidente e saí desesperada para ver o que aquela mulher queria. Já cheguei logo perguntando, mulher do céu, que desespero foi esse? Por que você tá berrando no meu portão? Aconteceu um acidente? Ela olhou para mim e falou, antes fosse, vizinha, eu vou te contar um negócio, mas eu não quero que você conte que fui eu que te contei, não. E não quero que você fique com raiva, não. Eu olhei para ela e falei, desembucha logo, mulher, que eu já tô ficando nervosa. Ela olhou para mim e falou, promete, mulher, que você não vai contar que fui eu que te contei. Pelo amor de Deus. Eu falei assim, não, tá prometido, mas desembucha logo, pelo amor de Deus, senão eu vou dar um troço aqui. Ela olhou para mim e falou assim, ó, o seu marido tá lá embaixo no bar com a mesa cheia de mulher pagando a rodada pra todas lá. E eu sei que pra dentro de casa ele não gosta muito de comprar as coisas não, fica reclamando. Até as roupas dos seus filhos você disse que é você que compra. Eu disse, como é que é a história? Esse cabra safado acho que pode tirar da boca dos meus filhos pra dar pra mulher à toa. Ah, mas não vai mesmo não. E você não se preocupa não, que eu não vou contar que foi você que contou não, e muito obrigada. Eu entrei pra dentro de casa, minha filha, passei a mão na minha luminosa, passei a mão nas roupas dele, joguei tudo dentro do saco e fui parar lá no bar. Quando chego lá no bar, o cabra com os dentes tudo pra fora, que nem uma égua no cio, relinchando no meio da mulherada, achando que tava arrasando. Já passei a mão no saco de roupa e joguei nos pés dele. Falei assim, a partir de hoje tu não entra na minha casa não, cabra safado. Tu tá pensando que tu é quem pra fazer essas palhaçadas comigo? Dentro de casa tu deixa fartar as coisas pros seus filhos, pra sua mulher, não valoriza a família que tem e tá aqui no bar pagando todas pra essas piranhas. Ele já levantou da cadeira dizendo que aquilo não era nada do que eu tava imaginando não, que as meninas que estavam ali era só amiga dele, que não tinha nada demais não. Já olhei pra ele e fui falando, mas tu deve pensar que eu sou uma grande otária e idiota mesmo pra cair nessa história. Já arranquei minha luminosa e risquei ela no ar, que ele espalhou homem e mulher pra tudo quanto é lado, e eu fui gritando com ele pra ele não voltar lá em casa não, que o bicho ia pegar pra ele. Me diz aí, meu povo, o que vocês fazem nessa situação?
Mês que vem é o casamento da minha cunhada, então eu resolvi comprar um liquidificador para dar para ela de presente. Ela fez um grupo e nesse grupo ela colocou a lista de todos os presentes que ela queria ganhar. E lá estava o liquidificador. Então fui mandei mensagem para ela avisando que eu iria dar o liquidificador e ela foi lá e retirou da lista, né? Porque eu já iria dar para ela de presente. Então assim que eu cheguei em casa, eu fui olhar, ver se estava tudo certo, né? Ver se estava tudo ali, não estava faltando nada. E aí a minha sogra chegou aqui bem na hora. Ela falou: "Nossa, liquidificador novo". Eu falei: "Não, sogra, não é para mim não, é pra tua filha, né? Como ela vai casar, eu tenho que levar algum presentinho". Ela falou assim: "Pra minha filha". Eu falei: "É". Ela vai se casar o mês que vem, tava lá na lista o liquidificador, eu já falei pra ela que eu vou dar, então eu já fui e comprei pra me adiantar. Ela falou: "Não, deve ter alguma coisa errada. Acho que você não prestou atenção lá na lista, não". Eu falei: "Prestei". Tava falando liquidificador. Ela falou: "Não, mas ela não quer dessa marca, não. Ela quer da marca Oster. Todo eletrodoméstico dela, ela vai querer dessa marca". Eu falei: "Ah, então ela vai ficar querendo, porque o que eu comprei foi esse aqui, o que eu vou levar vai ser esse". "Menina, você tá doida? Vai no casamento da pessoa, você tem que dar o que a pessoa pediu de presente". Eu falei: "Mas em nenhum momento ela especificou lá que queria essa marca, não. Outra coisa, eu vou dar o que eu posso, eu não vou ficar me endividando numa coisa que eu não tenho condição, não". E eu falei com ela, e em nenhum momento ela exigiu algum tipo de marca. Ela só falou que queria na cor branca, e assim, eu comprei. Mas eu já tinha avisado pra ela que se casar e convidar pobre só ia dar nisso. Ela só ia ganhar porcaria. Eu digo: "Toma vergonha, minha senhora". E ela saiu resmungando e eu fiquei incomodada, então, sabe? Peguei o telefone, liguei pra minha cunhada, expliquei toda a situação e ela me pediu 1000 desculpas. Essa história de querer coisa boa, coisa de marca, na lista de presente, a coisa da mãe dela. E ela falou que jamais vai fazer isso. Independente se a pessoa levar ou não presente, vai ser muito bem-vindo no dia do casamento dela. E que se ela quer coisa boa, quem tem que comprar é ela, né? Afinal de contas, quem tá casando sou eu. Falei: "Ai, mulher, eu já tava chateada aqui". Pediu pra mim ficar em paz, não ligar, porque a mãe dela tava falando, mas eu fiquei bem chateada, viu? Minha sogra é interesseira, Deus me livre. E eu que estava namorando com um homem casado, sem saber, e só descobri no dia que a mulher dele foi até o meu serviço e me deu uma pizza daquelas. Eu conheci esse traje em uma choperia aqui na minha cidade. Eu havia saído com minhas amigas e lá nós acabamos encontrando um grupo de garotos e no meio desse grupo de garotos estava ele. Nós conversamos, nos identificamos, trocamos números de telefone, começamos a conversar, nos identificamos muito, começamos a nos gostar e decidimos estar iniciando um namoro. Esse namoro durou 1 ano e 2 meses. Só não durou mais porque a mulher dele descobriu e foi lá me dar uma lição. Essa mulher chegou no lugar onde eu trabalhava igual uma serpente, sorrateira e muito calma, mas eu não sabia que ela estava prestes a dar o bote e esse bote seria em mim. Ela chegou procurando por mim, eu achei que ela havia visto algum post nas redes sociais que eu havia feito das promoções de roupas daquela semana, eu toda feliz fui atender ela. Gente do céu, a feição da mulher mudou completamente na hora que eu fui atender ela. Ela olhou pra mim e só perguntou assim: "Você então que é a Angélica?" Eu falei assim: "Sim, sou eu". Essa mulher não falou mais nada, só partiu pra cima de mim na pancadaria, gritando, e eu sem entender nada, eu perdi o rumo. Mas eu tomei um couro. Vocês não têm noção da loucura que foi. A minha mente assim, tentando entender o que estava acontecendo, mas eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu tentando me defender ali, mas assim, eu perdi o jeito. A mulher era muito maior do que eu, muito mais forte que eu, e ela desceu o carinho sem dó, e eu gritando pra alguém me ajudar, pra alguém acudir, tirar aquela doida de cima de mim, e ela gritando de lá com o negócio de marido dela, e eu não entendendo nada. Os meus colegas de trabalho demoraram pra tirar aquela maluca de cima de mim, e eu sem entender o que estava acontecendo. Quando separaram a briga, eu perguntei pra ela o que estava acontecendo, e ela gritando que eu tinha saído com o marido dela, que eu era amante do marido dela, que eu era uma vagabunda sem vergonha, e eu não fazia ideia de quem era o marido da mulher. Quando eu perguntei, ela falou que era justamente o Jurandir que eu estava namorando. Eu tentei explicar que ele era solteiro, ela falou que eles já moravam juntos há mais de 10 anos. Eu expliquei que eu era inocente, que eu não sabia disso, porém ela não acreditou. Sei que ela saiu da loja amaldiçoando até minha 5ª geração. Hoje tava aqui bem de boa fazendo minhas coisinhas, quando só escuto o estrondo lá no portão. Saí assustada, já fui perguntando quem era. Quando bota a cabeça do lado, sou eu, minha filha, abre aqui pra mim. Eu digo: "Mãe, o que é isso? Vai derrubar meu portão, é?" Pera aí que o menino já tá subindo pra abrir pra senhora. Quando eu olho, vem a véia com palmo de língua pra fora, minha filha, toda ofegante. Digo: "O que foi?" Senta, toma uma água, respira. O que foi que aconteceu? Que o rato é preocupada. "Não, minha filha, pelo amor de Deus, só você pode me ajudar. Acabei de vir da casa do seu irmão falou um monte pra mim, me xingou todinha." Eu digo: "O que foi? Por que ele lhe xingou? Que à toa não foi, não. Eu acabei de vir da casa do seu outro irmão, as crianças tá tudo lá passando necessidade, a mulher dele chorando desesperada, que não tem nada pras crianças comer, e eu vim aqui, minha filha, pedir uma ajuda pra você." Eu digo: "Por que não trouxe as crianças pra comer, mãe? Já que as crianças estavam com fome?" "Não, minha filha, a solução é ir no mercado e fazer uma despesa." Digo: "Mãe, eu vou ser bem sincera com a senhora, eu não vou fazer despesa pra seu ninguém. Pra começar, nenhum de lá fala comigo, porque eu ajudei, e hoje eu sou a pior pessoa na boca dele. Segundo, ontem à noite, a hora que eu tava vindo da igreja, passei na frente daquele barzinho lá que tem perto da casa deles, eles estavam lá se acabando de beber e comendo carne assada. Agora eu te pergunto, com que dinheiro que eles estavam bebendo? Com dinheiro do Bolsa Família da mulher dele, que o meu irmão é um vagabundo, não quer saber de nada, não trabalha, só quer ficar sendo sustentado pela senhora, né? Porque eu e o meu irmão já largou de mão faz tempo." "Minha filha, mas não dói no seu coração, não, você saber que o seu sobrinho tá passando fome." Eu digo: "Dói. Vai lá, pega eles, traz aqui pra comer, que eu duvido muito se eles vão deixar as crianças vir pra cá. Caso contrário, eu não vou ajudar com mais nada, já ajudei muito, já
briguei com meu marido por causa deles e não tive valor nenhum. Então, assim, vá a senhora, sai de porta em porta, vai pedir. Então, espera a senhora receber sua aposentadoria e vai lá e faça de despesa pra eles, porque daqui de casa eles não vão ter mais nada, não. A véia saiu braba nos 70, minha gente, achando que eu tenho obrigação de ficar ajudando meu irmão vagabundo e a mulher dele desocupada. Eu mesmo já ajudei muito e hoje em dia não tenho valor nenhum na boca deles, tô fora. Fui convidada para uma festa e chegando lá, se eu não vou, minha gente, para perto da churrasqueira, todo mundo tinha morrido de fome. Já tem um mês, mais ou menos, que a minha cunhada estava planejando fazer essa festa. Então ela conversou com todo mundo, fez um grupo, explicou direitinho, falou que não precisava ninguém levar nada de casa, apenas dava uma quantia em dinheiro que era para ajudar nas despesas. Fiquei mega feliz, né, gente? Porque sair de casa sem ter que preparar comida, enfim, é bom demais. Falei, eu vou me livrar do fogão hoje, né? E ao total foram 15 pessoas que ela convidou e todas as 15 marcou presença e deu dinheiro para ela poder comprar carne, que ela falou que iria comprar carne, com esse dinheiro iria pedir para a mãe dela fazer arroz, iria pedir para a mãe dela fazer um vinagrete e ela iria também pagar um rapaz para ficar na churrasqueira pra gente poder se divertir. E ela avisou pra gente que iria pegar a chave da casa umas 10h30 da manhã. Falei, não, tudo bem, quando for lá por umas 11h30, meio-dia, eu chego lá com as crianças, porque é final de semana, até as crianças acordar e tal. Então, beleza. Acordei as crianças, arrumei as coisas, dei café pra todo mundo, né, como eu costumo fazer antes de eu sair de casa, seja pra qualquer lugar que eu vá. Então, eu cheguei lá, era mais ou menos umas 12h20, por aí. Então, assim que eu cheguei, eu já reparei que não tinha ninguém cuidando das carnes. As carnes estavam tudo lá, em cima do balcão. Ela tava dançando, mas o marido bebendo, se divertindo. E eu comecei a fazer o mesmo, até mesmo porque as crianças já tinham tomado café, né, dava pra esperar mais um pouquinho. Só que deu 2h da tarde, gente, e a carne continuou no mesmo lugar. E eu falei, não, eu não vou deixar as crianças com fome, fora que tinha outras crianças também. O pessoal já tava bem chateado, teve gente que foi embora. E aí eu chamei o meu marido e a gente começou a preparar tudo. Pedi pro meu marido ligar a churrasqueira, né, fui arrumando as carnes ali como vocês viram. E a gente foi improvisando tudo ali pra poder começar a assar a carne e dar pra todo mundo comer. E aí eu chamei ela de canto, falei pra ela, falei, poxa, foi combinado, todo mundo pagou, tem pessoas que já foram embora chateadas. Por que você não falou, né, que não ia dar conta, que não ia arrumar ninguém pra assar a carne, que a gente tinha, né, todo mundo se juntado e cada um fazia um pouquinho de coisa. E não ia ficar pesado pra ninguém, porque ela optou, né, em pegar o dinheiro e falou pra todo mundo ficar tranquilo. E aquilo que é combinado não sai caro, né, minha gente? Só que o meu caso saiu bem caro, viu? Porque o meu marido fuma ali churrasqueiro, fuma faxineiro. Ela falou pra mim que tinha pagado o rapaz do churrasco, só que o rapaz deu pra trás, não veio. Falei, por que você não falou, né, pra todo mundo, mandou uma mensagem de manhã, todo mundo já ia estar ciente do que tava acontecendo, porque todo mundo chegou aqui e ficou esperando. É 2h da tarde, se eu não tomo a frente com meu marido pra poder assar a carne, todo mundo ia morrer de fome. Ai, gente, na real, eu preferi deixar pra lá, a gente continuou assando a carne, deixamos tudo ali certinho, ficamos se divertindo ao mesmo tempo, porque eu não ia perder o meu dinheiro e também não ia deixar minhas crianças tristes, né, porque já tava todo mundo na piscina brincando. E ela só me respondeu isso, minha gente, e foi tomar a cerveja dela e se divertir. Então eu falei, eu também não vou esquentar minha cabeça, vou fazer aqui, né, mas também, gente, da próxima vez eu não combino mais nada com ela. Quando ela inventar de fazer alguma coisa, eu combino tudo direitinho, mas leva a minha marmitinha de casa, que pelo menos de fome a gente não vai morrer, Deus o livre. Fiquei doente, meu marido achou pouco, trouxe o filho dele pra aqui pra casa pra poder tomar conta. Gente, faz 8 dias que eu tô a gripe retada, né? Daí tô cortando aí uma beterraba, né? Pra poder ver se melhora, né, gente? Tô tomando suco de laranja, tô tomando suco de beterraba, com cenoura, e nada melhora, sabe, gente? Aí quando foi ontem, né, eu falei, amor, me dá um dinheiro de eu comprar uma vitamina C pra mim. Ele, rapaz, tem beterraba na geladeira, faz aí, mulher, com açúcar, você sabe que você se dá bem, você e o menino. Aí já tomei, né, gente? Meu menino também tá numa gripe retada. E ele achou pouco, trouxe os meninos dele tudo pra aqui pra casa pra poder eu tomar conta. E eu falei pra ele, fulano, você sabe que eu tô doente, como é que eu vou tomar conta desses meninos? O meu também tá doente. E aí, ele, você sempre se vira aí, mulher. Você faz de tudo. Aí tá, né, gente? Peguei os meninos, né? Já fui logo dando banho nos meninos. Porque eu me ia maltratar, né? Só que eu peguei essa gripe, gente. E aí, você já sabe, né? Que criança pega mesmo. Os meninos passaram aqui em casa 2 dias, né? Nisso, gente, todos eles, né? Os 3 contraíram a virose. Aí, quando foi agora, né? Chegou a hora do meu marido, né? Levar ele pra casa da ex-mulher dele, né? Da mãe deles lá. E aí, quando os meninos chegou lá, os meninos chegou com febre, um vomitando, com diarreia. E aí, ela me ligou, né? Sabe lá Deus onde ela conseguiu o meu nome. Mulher, o que é que tá acontecendo? O que é que tu deu pro meu menino? Meu menino tá aqui vomitando, com febre. Você deu comida azeda pra eles? Eu falei, minha filha, o pai dele sabia muito bem que eu estava doente. E o fulano daqui de casa também foi e trouxe o menino pra cá. Aí agora o menino contraiu a virose. Ela, mas você vai levar eles pro médico? Você que vai levar e vai comprar medicamento. Eu falei, minha filha, não tô indo eu. Imagine levar os filhos dos outros. Aí ela disse, pois, minha filha, vou levar o menino agora pro médico. E quando eu voltar com a receita, vou passar aí na sua porta e você que vai comprar. E não vai ser fulano que vai comprar, não. Você vai comprar com seu dinheiro. Aí quando é agora, gente, o bonito daqui de casa tá de cara feia pro meu lado, né? Porque eu falei pra ele que ia comprar o medicamento, porque eu não ia comprar nada, porque ele sabia muito bem que eu tava doente, né? E ele trouxe o menino pra aqui pra casa, né? Pra poder eu tomar conta. E assim, gente, o desgramado, né?
tudo é nas minhas costas, remédio nas minhas costas. Se ele foi na farmácia e comprou medicamento, foi com o meu dinheiro e fica nessa, né, gente? Aí quando é daqui a pouco, gente, chega aqui a bonita, né, fazendo o maior escândalo no meu portão, com a receita na mão, dizendo: ó, fulana, aqui que eu trouxe, fulana, ó, trouxe a receita pra poder você comprar o medicamento dos meninos, é tu que vai comprar. E nisso, gente, lá na baixaria, viu, na frente do meu portão. Daí eu rastei o cabo de vassoura, nem saí, falei assim: ô, mulher, o que é que tu quer aqui na minha porta? Ela: fulana, eu trouxe aqui a receita, no maior desaforo, viu, gente, no maior deboche, trouxe aqui a receita porque tu vai comprar. Eu falei a você que eu ia levar ele pro médico, mas você quer comprar o medicamento dele, porque ele pegou a virose e foi de você. Eu falei assim: pois bem, minha filha, quem vai comprar medicamento pros teus meninos é o próprio pai dele, porque ele sabia muito bem que eu estava doente e trouxe o menino pra aqui pra casa pra eu tomar conta. E falei pra ela: se você ficar fazendo baixaria no meu portão, eu vou chamar a polícia pra você. Aí quando é agora, gente, meu marido tá aqui de cara feia, né, dizendo que não precisava nada disso, que custava nada, né, eu comprar o medicamento, né, pros meninos que eu colocava no cartão. E assim, gente, eu falei pra ele que eu não vou comprar. Se ele quiser, ele compra com o dinheiro dele. Agora me diz aí, pessoal, se eu tenho a obrigação de comprar medicamento, gente, pro filho do meu marido, sendo, gente, que ele sabia que eu tava doente, trouxe o menino tudo pra aqui pra casa. E diz aí, meu povo, deixa sua opinião. Minha vizinha aqui da frente me vendeu esse fogão por 200 conto. Minha vizinha é idosa e ela disse que tava vendendo o fogão porque ela tinha ganhado outro novo. Aí eu comprei, cheguei em casa, lavei, esfreguei, limpei o fogão todo. Quando eu tava quase finalizando a limpeza, a filha dela chegou aqui me pedindo um pouco de corante. Aí quando ela viu eu limpando o fogão, ela foi e disse: ô, é igualzinho da minha mãe, até a cor você invejou, não foi, mulher? Eu falei: não, esse aqui eu comprei a ela por 200 conto. Essa mulher se virou na coisa braba e já foi dizendo: como assim, mãe agora tá vendendo as coisas dela? Você tá se aproveitando da idade dela, mãe tá caducando. Não sabe o que faz não, pode me devolver agora que eu já vou levar. Eu fui e falei: ó, filha, se você quiser que eu devolva, você vai me pagar meus 200 conto de volta e ainda vai me pagar mais 200 pela limpeza. Ela foi e disse: pois se você não me devolver agora, eu vou lá na delegacia da parte de você. Meu perfil oficial é Dilma Arruda. Eu fui e falei: pois vai e vá também pra baixa da égua. Eu só entrego o fogão com dinheiro dobrado. Aí ela começou a armar o maior escândalo no meio da rua, o maior barraco. A rua começou a encher de gente, eu passei a mão do cabo do rodo e saí botando ela pra fora. E ela saiu daqui dizendo que vai na delegacia, que eu agredi ela. E agora eu fiquei sabendo que o povo tá falando que eu tenho que devolver o fogão porque a senhora não tá lúcida. Diz aí, meu povo, vocês acham que eu devolvo ou não? A minha mãe teve 6 filhos, só não tá colocando filho no mundo até hoje porque a minha avó praticamente implorou pros médicos fazer uma laqueadura nela. Como ela era muito nova, na cabeça dela, ela falava que quando fosse a hora certa, ela ia parar de ter filhos. Mas a minha avó falou pra ela, ou ela fazia a laqueadura, ou então ela ia se virar para criar os filhos sozinha, porque ela era mãe solteira. Ela saía de casa, enchia a cara, ficava com os homens na rua, não sabia nem com quem ficava, aparecia grávida, não sabia quem era o pai, jogava nas costas da minha avó. Eu, sendo a filha mais velha, ajudava a minha avó a cuidar dos meus irmãos, dava banho, dava comida, levava na escola. E a minha mãe não se preocupava com nada. Mas os meus irmãos fomos criados com a minha avó. E eu, que tinha passado praticamente a minha vida toda cuidando de criança, falei que eu não queria ter filhos. Quando eu casasse, eu ia conversar com meu marido, explicar para ele. Se ele entendesse o meu lado, a gente ia continuar casado, senão a gente ia separar. Quando eu estava com 19 anos, conheci o meu marido, conversei com ele, contei toda a minha situação, falei que não queria ter filhos e ele falou que se eu não quisesse, ele não ia me obrigar a nada. Casei e fui morar perto da casa da minha avó, porque eu tinha que ajudar ela a cuidar dos meus irmãos. 4 anos depois que eu já estava casada, meu marido começou a falar em filhos, que a mãe dele estava pressionando ele, que queria um neto, e a conversa sobre filho todo dia aparecia até que eu cedi. Eu estava casada, ele era um bom marido, não deixava faltar nada em casa e eu decidi engravidar. Quando eu estava com 6 meses de gravidez, ele começou a mudar o comportamento dentro de casa. Ele ia trabalhar, chegava tarde em casa, passava o final de semana fora de casa, coisa que antes ele não fazia, arrumou novas amizades, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, começou a chegar em casa bêbado, brigava por tudo, até que eu descobri que ele estava me traindo. Não era só com uma pessoa, ele estava me traindo com uma mulher casada que morava no bairro e com outra que morava na outra rua. Descobri porque o marido da mulher veio me falar que ele estava tendo caso com a mulher dele e a outra descobriu, teve uma confusão danada. Ele me largou grávida e foi morar com a outra que era solteira. A que era casada, o marido perdoou, continuaram morando junto. Ele me largou, não me deu mais suporte nenhum, nem parecia aquela pessoa que todo dia falava que queria ter um filho. Quando o filho dele nasceu, ele foi no hospital conhecer o filho dele, pegar a papelada para registrar e eu
falei pra ele que eu não ia ficar com essa criança, que ele ia criar ela, mais a mulher dele, porque eu sempre falava que eu não queria ter filho, e ele insistia que queria, pois então ele ia criar o filho dele. Quando eu recebi alta, fui direto na casa onde ele estava morando e deixei a criança com ele. Muitas pessoas me julgam pelo que eu fiz, falam que eu não tenho coração, porque eu abandonei o meu filho, mas eu sempre falei que eu não queria ter filhos, porque eu já tinha passado a minha vida inteira sofrendo, cuidando de criança, e eu não me via cuidando de mais uma criança. Eu cedi a ele, porque eu pensei que ele fosse ficar do meu lado, fosse me ajudar, mas eu não ia criar uma criança sozinha, passar por tudo que eu já tinha passado. Deixei a criança com ele só ficou com a mulher uns 2 meses, ela separou, porque também não queria criar filho de outra pessoa. A criança está sendo criada pela mãe dele, que queria tanto o neto. Eu fui embora da cidade, porque eu não queria ficar perto dele, ficar perto da criança, ficar revivendo tudo isso. E o meu marido que trouxe a prima dele para passar uns dias aqui em casa, e isso acabou com o nosso casamento. Eu estava na minha gestação e optei por estar fazendo cesárea porque eu queria fazer também a laqueadura de uma vez, porque eu não queria mais ter filhos. Então eu estava procurando alguém para ficar comigo. Já que a minha mãe mora um pouco longe, ia ficar difícil para ela, e a minha sogra estava passando por um problema de saúde, não poderia estar cuidando de mim e do meu filho recém-nascido. Quando foi se aproximando os dias do bebê nascer, a minha mãe ligou para mim, dizendo que a minha irmã mais velha tinha se disponibilizado de ficar comigo uns dias, desde que a minha mãe tomasse conta dos filhos dela. A minha mãe ligou para mim, falando se eu concordasse da minha irmã vir, que ela tomava conta dos meninos. Eu concordei de boa. Já que eu estava precisando muito de ajuda e até o momento eu não tinha achado ninguém para ficar comigo, eu achei muito bom a minha irmã ter se oferecido. Conversei com meu marido, até o momento ele tinha concordado. A minha irmã veio, ficou comigo no hospital, cuidou super bem de mim, mais do bebê, e no dia que ganhamos alta, que nós chegamos em casa, eu já tinha uma surpresa desagradável. Lá estava o meu marido e a prima dele. Segundo ele, a prima dele que ia ajudar eu no pós-parto, que não precisava mais da minha irmã ficar ali. Eu achei aquilo um pouco estranho, questionei ele, falei que não precisava, que a minha irmã já tinha vindo de longe para ficar comigo, que não precisava de ninguém. Aí ele arrumou desculpa, que a minha irmã tinha os filhos para cuidar, que ia ficar muito difícil para ela, que ela poderia ir embora no dia seguinte, que a prima dele ia cuidar de mim, mas do bebê. Eu acabei não discutindo com ele, já que no momento eu estava um pouco frágil. No dia seguinte, a minha irmã foi embora, só que eu não esperava que nos dias seguintes eu ia passar a maior raiva da minha vida. Nos primeiros dias ela não me ajudava como a minha irmã, mas pelo menos ela estava fazendo alguma coisa. Me ajudava ali com o bebê, me ajudava a levantar, trocava o bebê, dava banho no bebê, então já estava valendo. O que me incomodava eram as roupas que ela usava. Além de usar roupas extremamente curtas, ela gostava de estar sempre onde o meu marido estava. Começou a andar pra casa fora também enrolada na toalha depois que saía do banho, e eu não estava gostando nada dessa atitude, até cheguei a reclamar com meu marido. Ele falou que não tinha nada a ver, que ele me respeitava muito e respeitava a prima dele também. Até que um dia eu acabei dormindo na parte da tarde e acordei com uns barulhos estranhos. Levantei pé por pé e quando eu fui olhar, estavam os dois juntos no banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, ele já ficou assustado, já foi logo tentando explicar o que estava acontecendo. Ele disse que não era nada daquilo que eu estava pensando, que ele estava tomando banho e ela tirou a roupa e entrou no banheiro junto com ele e que não tinha acontecido nada. Ele jurou pela vida dele, pela vida dos pais dele, mas é claro que eu não caí nesse papinho e não acreditei nele. Coloquei os dois pra fora da minha casa no mesmo instante, não quis saber de conversa. Isso já faz muito tempo e até hoje ele jura que naquele dia não aconteceu nada entre eles. Porém, eu não acredito, porque foi ideia dele levar aquela mulher pra dentro da minha casa. Então aí tinha coisa assim. Vocês acham que eu fiz certo ou que eu estou errado? Tudo que meu marido traz aqui pra casa, ele divide com a vizinha. Daí eu resolvi dar um troco nele. Peguei e comecei a buscar as coisas na roça. Fui lá na roça, busquei um cacho de banana. Daí eu cortei as pencas, tirei penca por penca. E resolvi dividir metade pra mim, metade pro vizinho. E daí quando meu marido chegou, que viu as bananas ensacoladas, ele já perguntou logo: uai, mulher, pra onde é que tu vai mandar essas bananas aí? É da vizinha, é? Falei, não, é do vizinho. Que vizinho da rua ali de baixo? Aí não prestou não, meu gente, que ele já veio pra cima de mim, dizendo que eu não ia mandar banana nenhuma pra vizinho não, que se eu mandasse eu podia se considerar mulher solteira, que isso não é atitude de mulher casada não, que mulher casada não tem que dar dividindo nada de casa com o vizinho não, porque o vizinho tá de olho em mim, não sei o que. Ah, meu amor, não prestou não. Eu falei, é o que, bonito? Tu quer dizer que tu tá no direito de tu dividir banana com a vizinha, de dividir o que é que tu compra pra dentro dessa casa com a vizinha? Eu não tenho direito de falar nada, porque tu tá certo. Agora eu busquei um cacho de banana, eu que busquei, gastei minha gasolina, gastei meus pneus pra ir buscar, eu vou dividir a metade com o vizinho. Tu tá dizendo que isso não é atitude de mulher casada, boneco? Tu acha que isso tá certo? Tu tem certeza? E daí eu só sei que o vizinho chegou na hora, a vizinha também, dizendo que veio buscar, que ele tinha mandado dela vir buscar a banana. Falei, pois é, eu sinto muito, tu não vai levar
levar nada não. E ele disse, tu não é nem doida, tira a metade pra vizinha aí, ponto, e o resto é nosso. E o vizinho já todo envergonhado, já ia voltar embora, falei, vizinho, pode esperar bem aí, que a metade dessa banana é sua, quem buscou, quem plantou foi eu. Peguei, joguei, botei tudo dentro da sacola, pega aqui, vizinho, leva pra sua casa. Eu sei que o vizinho foi embora e a vizinha saiu bufando de raiva aqui de casa. E daí o pau ficou torando aqui dentro de casa, meu marido buzangado pra cima de mim. Meu amor, rodei a baiana, eu peguei o cabo de vassoura, eu avoei nele e disse, olha cabra macho, quem manda aqui dentro de casa é eu, quem manda na casa é a mulher, quem é a mulher dessa casa, boneco? É tu. Falei, pô, então tu fica calado, cala tua boca que tu não manda em nada aqui. Tu vai mandar aqui no dia que tu botar tudo aqui, que tu não tem autoridade de nada aqui, tu vai mandar, mas por enquanto, boneco, tu não tem autoridade dentro da minha casa não. Ele tá aqui murchinho, pianinho, a mãe dele tá com raiva de mim, que ele contou o que aconteceu aqui, e eu só sei que a família tá toda com raiva de mim por conta da minha atitude. Diga aí, meu povo, vocês achou correto o que eu fiz? Minha vizinha chegou logo cedo aqui em casa, com a sacolinha na mão, perguntando por quanto eu lavava as panelas dela. Eu fui e falei, já que é pra tu, mulher, eu faço por 30 conto. Ela foi e falou, então tá certo, quando tu termina, tu dá um toque pra mim, que eu venho buscar e trago teu dinheiro. Beleza, quando essa mulher saiu daqui de casa, que eu fui olhar as panelas, quase que eu caio pra trás com a podridão de carniça. Coloquei a minha luva na mão pra não cair com essa podridão e já comecei a esfregar. Taquei sabão, detergente e nada de limpar. Peguei, minha gente, um produtinho, passei, deixei agir ali um pouco, esfreguei de novo até que saiu um pouco. Vi que não ia sair tudo, peguei o celular e liguei pra ela. Vizinha, vem buscar tua panela, mulher, já vou logo dizendo que não ficou 100% não. Ela foi e disse, tem problema não, daqui a 10 minutos eu chego aí. Com 10 minutos ela chegou, eu fui e disse, entra aí, mulher, olha se tu gostou. Ela foi e falou, não, mulher, a panela não ficou do jeito que eu queria não, eu que não vou pagar por isso. Eu fui e falei, tu traz uma panela podre de grude, fedendo a carniça e quer que fique parecendo nova, não tem como não, filha. Meu perfil oficial é Dilma Arruda. Se eu fosse tu, eu jogava era fora uma coisa dessa. Ela foi e disse, deixa de exagero, mulher, que a panela nem tava tão suja assim, tá me chamando de cebosa. Eu fui e falei, cebosa é pouco, a pessoa deixar a panela chegar numa situação dessa, Deus me livre. Ela começou a gritar, deu uma de doida, levantou a mão pra cima de mim, prestou não. Peguei a vassoura, dei umas vassouradas nela, que ela caiu com as pernas pra cima e saía arrastando pelos cabelos pro meio da rua. Os vizinhos saíram tudo pra fora pra ver o que tava acontecendo, aí ela começou a gritar, dizendo que isso não ia ficar assim, que não ia pagar coisa nenhuma. Eu fui e gritei de volta, ou paga pelo trabalho que eu tive de limpar aquelas podridão, ou fica sem as panelas. Ela saiu daqui cuspindo fogo, dizendo que vai voltar com a polícia. Eu fui e falei, pode voltar, mas você só leva as panelas quando me pagar. Diz aí, meu povo, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu tô errada? E o meu sogro que trocou a minha sogra pela ex-nora deles, e eu achei foi pouco ainda pra ela deixar de ser besta e parar de dar valor pra quem não vale nada. Ela nunca concordou e nem aceitou o filho dela ter separado da primeira esposa. Ela sempre achou que eles iam reatar. Porém, nesse período que eles estavam separados, ele acabou conhecendo eu. E assim nós iniciamos um relacionamento. Já fazia bastante tempo que ele estava separado dela, tinha mais de ano. E mesmo assim, a minha sogra culpava a mim por eles não terem retornado. Segundo ela, se eu não entro na vida dele, com certeza eles tinham reatado o relacionamento e eu estava só atrapalhando a família deles. Ela sempre fez questão de jogar na minha cara que família era uma instituição criada por Deus e que eu era usada pelo diabo para atrapalhar a família do filho dela. Que depois que eu entrei na vida do filho dela, eu atrapalhei a restauração do casamento. O problema, gente, é que eu não fui o pivô da separação. Eu não conheci o meu marido quando ele ainda estava casado com a ex-mulher dele. Quando eu conheci ele já estava separado há tempo. Mas ela me tratava como se eu fosse a culpada. Como se já não bastasse ela jogar a culpa em mim do fim do relacionamento deles, toda vez que nós nos encontrávamos, ela me tratava muito mal. Ela me tratava igual um lixo. Pra ela, eu não valia nada. Pra piorar, ela fazia questão em todo almoço de família, em datas comemorativas, qualquer comemoração que tivesse, ela chamava a ex dele pra jantar, pra almoçar, pra participar das festividades. Ela preparava um lugar na mesa pro meu esposo, pra ex dele, pra todo mundo, mas não preparava um lugar na mesa pra mim e ainda impedia eu de sentar na mesa. Com isso, eu parei de ir nas comemorações e não precisei falar nada com meu marido. O meu marido também parou de ir porque ele não estava agradando da atitude da mãe dele e, inclusive, por várias vezes, ele chamou a atenção da mãe dele por fazer isso comigo. A partir do momento que nós paramos de frequentar a casa dela, ela fez questão de espalhar pra todo mundo que eu era uma megera, que eu não valia nada, que eu impedi o próprio filho dela de ir na casa dela, sendo que, como eu disse anteriormente, eu não proibi e nem impedi ele de ir na casa da mãe dele. Ele que viu que não convia e parou de ir. Com isso, o tempo foi passando, nós paramos de lidar com ela, paramos de frequentar a casa dela, mas ela, mais a ex, o meu marido, continuava unha em carne. Vivia uma na casa da outra. Esses dias, a minha cunhada chegou aqui em casa pedindo pro meu marido que fosse até a casa da mãe dele, que ela estava precisando muito do apoio de todos os filhos nesse momento, que ela estava passando por um momento muito difícil. Quando meu marido perguntou o que houve, a minha cunhada disse que a minha sogra havia pego o meu sogro, mas a ex-nora dela, com safadeza. Que o meu sogro, quando foi descoberto pela minha sogra, não pensou duas vezes. Juntou as coisinhas dele e foi morar com a ex-nora, a ex-mulher do meu marido. Confesso
pra vocês que eu achei bem feito. Ninguém mandou ela ficar dando moral pra quem não vale nada. E eu, que acabei de fazer uma cirurgia e o médico me deu 3 meses de resguardo e o meu marido falou que isso era frescura, que eu tinha que fazer as coisas, que eu não estava doente. E está apenas com 10 dias que eu me operei, né? E meu marido já chegou brigando, dizendo que eu tinha que fazer as coisas, que o terreiro tava imundo, cheio de folha. Ele disse que eu tava muito era com frescura, que antigamente as mulheres faziam cirurgias e com uma semana já ia lavar roupa no açude, já ia buscar água, cortava lenha. E com tanta ignorância da parte dele, me vi obrigada a vir limpar esse terreiro sentindo dor, mas tive que vir limpar, porque senão ele ia passar o resto do dia brigando. E, gente, é muito triste viver assim, a família dele olhando eu fazendo as coisas e nem pra ajudar, nenhum vem na minha casa pra poder me ajudar a fazer nada nesse período de resguardo. E como eu moro aqui no sítio com ele, não falta serviço, né? E a minha família mora na cidade, é muito longe, não tem como eles virem aqui me ajudar. Aí aqui estou eu com 10 dias de operada, tendo que fazer as coisas, sentindo dor, porque senão meu marido vai ficar brigando comigo. Eu só espero que eu não sinta nada, né? Que eu não quebre o resguardo, porque com tanta raiva e fazendo as coisas no pesado, né? É muito perigoso. Cheguei na minha casa cansada hoje, depois de ter trabalhado a noite toda, que eu chego aqui em casa, minha pia cheia de vasilha. Já fui logo perguntando pro meu marido, e essas vasilhas aqui, tudo sujo em cima da pia, a pia tá lotada. Ele já falou pra mim, é da minha mãe, ela passou mais cedo e deixou aí, porque diz ela que lá ia arrumar unha, ia arrumar cabelo, que hoje não ia dar pra lavar as louças da casa dela, não. Falei pra ele, tua mãe tá ficando doida, ele já veio gritando pra mim, tu não fala assim da minha mãe não, é mais que obrigação sua fazer isso, porque minha mãe cuidou de mim a vida toda. Eu falei pra ele, pois bem, cuidou de você, não foi de mim não. Meu perfil oficial é Breni Laire. Aí, minha gente, comecei a achar ruim aqui dentro de casa, esse homem começou a gritar pra mim, se tu não quer lavar as vasilhas da mamãe, pega suas roupas e vai embora, porque tu não precisa de ficar aqui em casa se você não pode ajudar minha mãe, não. Aí, minha gente, já cansada de ter trabalhado a noite toda, peguei a bucha e vim lavar essas vasilhas aqui, na força do ódio. Aí, esse homem tá gritando comigo ali, me pondo pra baixo de égua aqui dentro de casa por causa da mãe dele. Falando que a mãe dele merece se cuidar, porque ela cuidou dele a vida toda e que eu tenho mais que obrigação. Minha gente, eu acho que eu tenho obrigação de fazer as coisas pra minha mãe, não é pra sogra, não. Aí, quando eu penso que não chega minha sogra rindo aqui dentro de casa, ô filho, porque essa gritaiada toda, eu tô escutando lá de fora do portão. Ele virou e falou, não, minha mulher reclamando de tá lavando as vasilhas aqui. Aí ela chega aqui perto da pia, olha pra você ver, minha nora, minha unha, meu cabelo, tu tá precisando também, né, de fazer uma repaginada. Falei, preciso mesmo, mas eu não tenho sogra nem marido que me ajude, ao invés de ajudar, eu trabalho a noite toda, chego em casa, tem vasilha até dos outros aqui em casa pra me lavar. Aí ela já veio logo rindo da minha cara, caindo engaitada. Ela ria da minha cara que dava gargalhada. Falei, pois bem, sogra, espere só pra tu ver. Aí, minha gente, falei pra ela, a partir de hoje eu não lavo nenhuma vasilha sua mais. Aí meu marido pegou e falou pra mim, se tu não lavar, eu te ponho pra fora de casa. Me diga aí, pessoal, vocês acham que eu tenho obrigação de lavar vasilha pra sogra enquanto ela tá no salão? Minha sogra me ligou 4h30 da manhã dizendo que viria tomar café aqui em casa hoje. Quando foi 5 horas da manhã, eu me levantei pra limpar todas as áreas. Limpei todas as áreas, fui terminar, já era 7 horas da manhã. Quando eu terminei, já vim colocando ali o leite pra ferver e vim fazer uma tapioca com ovo. Só que quando a minha sogra chegou, disse que não gostava de tapioca com ovo. E isso não era comida de gente, nem coisa pra se tomar café de manhã. Então eu falei pra ela que eu não sabia, que ela não gostava de tapioca. Do nada, ela começou a me ofender, me chamando de burra, dizendo que eu não sabia fazer nada. Que além de eu ser burra, eu ainda era porca. E não sabe o que deu na cabeça dela de ter vindo tomar café aqui em casa. E meu marido tava sentado no sofá ouvindo tudo e ele não abriu a boca pra me defender. E eu já cansada de toda essa situação, de toda vez a mãe dele tá me ofendendo, ele nunca me defendia. Então falei pra ela que ela não era obrigada a comer na minha casa e eu não tinha convidado ela também. Então ela foi embora pra casa dela, eu vim lavar minhas louças e tive uma conversa muito séria com meu marido. Falei pra ele que da próxima vez que a mãe dele chegar aqui em casa me ofendendo, ele pode pegar as coisas dele e morar com ela. O homem e a mulher estão juntos pra defender um ou outro. Hoje tô aqui fazendo minhas coisinhas, quando penso que não, a vizinha me chama lá no portão. Saí pra fora, eu falei, vizinha, desce aí que eu tô ocupada. Eu não vou conseguir subir aí não pra falar com você. Ela falou, tá bom. Então ela desceu, gente, me cumprimentou e a gente ficou conversando. Ela falou, mulher, já tá pronto? Eu falei, já tá pronto o quê, minha irmã? Eu tô começando a fazer agora, comecei pelo feijão, ainda tem um bocado de coisa pra fazer. Ela falou, não tô falando da sua comida não. Tô falando do bolo que eu encomendei com você. Eu digo que tu encomendou comigo. Mulher, bolo? Já tem uns 5 meses que eu não faço mais bolo pra encomenda, menina. Tava dando muita dor de cabeça, você mandou mensagem pra mim, de repente eu não vi, mas eu não te confirmei nada. Ela falou, não, eu combinei com seu marido tem uns 4 dias. Ué, menina, que estranho, meu marido não me falou nada. Ela falou, pois é, eu falei com ele, porque assim, gente, quando eu fazia bolo, quando o pessoal não encomendava comigo, encomendava com meu marido, porque ele me ajudava também. Mulher, deve ter alguma coisa errada, eu vou ligar pro meu marido. Liguei pro meu marido, chamou, ninguém atendeu. Perguntei pra ela se ela já tinha pagado, ela falou assim, paguei. Eu falei, tu deu só a entrada, né, porque era assim que eu cobrava antes. Ela falou, não, mulher, eu já quis me livrar e paguei tudo pra ele. Falei, não, menina, pelo amor de Deus, e agora? E agora que eu quero meu bolo, vizinha, não tenho o que fazer, o pessoal daqui a pouco chega lá em casa, aniversário do meu filho, não tem pra onde correr. Eu digo, pode deixar que eu vou resolver. Terminei de fazer o que eu tava fazendo, deixei ela com a minha menina pequena e desci no barzinho que tinha na rua de baixo, porque eu sabia que ia encontrar um mundiçado lá. Chego lá, o bonita, na roda, tomando cerveja, jogando sinuca, batendo papo, ouvindo música. Eu digo, vem cá, cabra safada. Cadê o dinheiro que a vizinha ali pagou do bolo? Porque tu sabe que eu não tô fazendo bolo mais. Por que tu pegou o dinheiro dela sabendo que eu não ia fazer? A mulher, ela marcou comigo e depois que eu peguei o dinheiro que eu lembrei que tu não tava fazendo mais. Eu digo, pois se vire, bora agora que você vai comprar um bolo pro filho dela. É a sua obrigação, a hora que ela vem encomendar
dar o bolo era ter falado que eu não tava fazendo mais, não pegar o dinheiro da mulher e não me falar nada. Eu não tenho dinheiro não, o que a gente vai fazer? Eu digo, não tem, vamos agora na casa do teu pai, na casa da tua mãe, na casa dos teus parceiros, tu vai pegar dinheiro emprestado, nós vamos comprar um bolo pra essa mulher agora. Porque do meu bolso, meu querido, que não vai sair, não fui eu que fiz cagada não, quem fez cagada foi você. Pois a gente foi na casa da mãe dele, a mãe dele emprestou o dinheiro pra ele. Eu liguei pra minha vizinha, perguntei qual que era o tema do bolo que ela queria, né, e graças a Deus aqui perto de casa tem um lugar que vende bolo à pronta entrega pra aniversário e tinha o tema lá. Só não tinha do jeito que ela queria, do jeito que ela queria que eu fizesse, mas deu pra quebrar o galho. Ainda tivemos que devolver um dinheiro pra ela, porque o bolo que a gente comprou foi pequenininho, foi mais barato, mas, né, expliquei tudo pra ela, falei que ele fez de má fé, que ele sabia que eu não tava mais fazendo bolo, né, pediu 1000 desculpas, gente, fiquei morrendo de vergonha. Esse cabra safado tá aqui, todo desconfiado agora. Meu primo foi no salão e chegando lá, a cabeleireira disse que salão nenhum dava jeito no cabelo dele. Daí ele voltou pra casa, triste, chorando. Ele chegou aqui em casa, falei o que que foi. Aí ele, não, fui no salão pra dar uma ajeitada no meu cabelo, fazer ele. Chegando lá, a cabeleireira me humilhou, falou tanta coisa pra mim. Abriu meu cabelo e disse que salão nenhum dava jeito no meu cabelo. Falei, pois vem aqui que eu quero ver se eu não dou. Peguei ele, já peguei logo um shampoo, um creme, um condicionador. Já fui lavando o cabelo dele, mas tava sujo. E daí vocês não vão acreditar no que eu encontrei dentro do cabelo dele. Porque foi aí o motivo que eu também pensei e falei pra ele. Tá aqui o motivo dela ter falado isso. Mas eu penso que cabeleireiro nenhum, se for pagando, ela não deve recusar fazer o cabelo de ninguém. Já vai deixando aí nos comentários que se vocês fossem cabeleireiro, se vocês fariam o cabelo do meu primo aqui. E daí eu comecei a lavar o cabelo dele, a gente conversou bastante. Daí ele falou pra mim que não tava se sentindo bem, pois as pessoas gostavam de estar criticando o modo do cabelo dele, por o cabelo dele ser um cabelo grande e tá desse estilo que tava, porque ele trabalha muito na roça, não tem tempo pra estar indo em salão, não tem tempo pra nada. O máximo que ele faz é lavar o cabelo ali, mas não dá aquela lavada bem direito, né? Por isso que ficou nessa situação. E o que agrudou no cabelo dele ele indo pra roça, vocês não vão acreditar. Mas eu lavei o cabelo dele, falei pra ele, a partir de hoje, você não vai em cabeleireiro, você vai vir aqui em casa e eu irei lavar o seu cabelo, tá bom? E ele ficou muito feliz, chorou emocionado. Foi aí que eu falei pra ele, olha primo, dentro do seu cabelo tem carrapato. Eu fiquei assustada, ele olhou pra mim, é o quê? Eu falei, primo, é isso aí. Mas não te esquente não, que eu já tô tirando tudinho e não vai ficar mais. E aquela cabeleireira, você vai ver, depois do seu cabelo pronto, nós vamos passar na frente do salão dela. Nós vamos fazer questão de ir lá e comprar um óleo. E daí ele olhou pra mim, não precisa meus pés lá, mas não. Falei, nós vai. Nós vai que é pra ela ver o que ela perdeu, o dinheirão que ela perdeu, porque nós ia pagar bem, pois agora nós não paga mais. E aí, meu povo, vocês teriam lavado o cabelo do meu primo? Qual é o conselho que vocês dão pro meu primo? Deixa aí nos comentários. Fazer um relaxamento, fazer o quê? Deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Eu falei pra ele, não liga pra opinião dos outros, tem que ser você. E meu marido, que depois que nós nos casamos, ele pega todo o dinheiro do meu trabalho e deposita na conta dele. Não deixa eu comprar uma calcinha pra mim sequer. Segundo ele, está juntando pra nós comprarmos uma casa própria. Ele sempre me falou que estava juntando o dinheiro dele e o meu dinheiro, que era pra um bem maior. Eu me casei com ele, eu era muito jovem e ingênua. Pra falar a verdade, burra mesmo. Eu acreditava cegamente nele que isso era o melhor pra nós e que nós íamos parar de pagar aluguel e morar numa casa própria finalmente. Então eu deixava ele passar a mão em todo o dinheiro e enquanto isso eu passava necessidades dentro de casa. Eu não tinha uma roupa digna pra vestir, as minhas calcinhas já estavam tudo furado, eu não tinha uma calcinha que prestava, uma lingerie decente. Era muito raro eu convencer ele de comprar um creme pro meu cabelo. A maioria das vezes eu ficava sem passar nada no meu cabelo. Nisso se passaram 5 anos e na mesma. Nada dele comprar uma casa, nada dele dar entrada numa casa e eu comecei a desconfiar. Eu pedi ele pra ver quanto nós tínhamos de saldo na conta e ele me negou. Nisso eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Então eu lutei até descobrir a senha da conta bancária dele. Num dia, quando ele entrou pra tomar banho, eu peguei o celular e verifiquei a conta. Eu tomei um baita susto quando eu vi a conta. Em 5 anos ele guardando o meu salário e parte do dele, na conta só tinha R$1.200. Então eu sabia que aí tinha coisa errada. A partir desse momento eu decidi largar de ser burro e comecei a investigar. E descobri que ele tinha um amante e bancava ela do bom e do melhor, enquanto eu passava necessidade e ele bancava ela com o meu dinheiro. A vontade de confrontar ele era enorme, porém eu fiz a sonsa, fiquei caladinha. No outro dia eu ia trabalhar e assim fui. Na hora do almoço eu saí e procurei um advogado para saber as medidas que eu poderia tomar contra ele. O advogado me disse que isso era violência matrimonial porque ele estava obrigando eu a entregar o meu dinheiro para ele e que também era violência patrimonial porque ele estava pegando algo que não era dele e ainda gastando. O advogado me orientou a pedir divórcio e que se ele ficasse me incomodando eu teria direito a uma medida protetiva e que eu poderia entrar com uma ação requerendo
querendo que ele restituísse todo o dinheiro de volta pra mim. Eu disse pro advogado que eu não tinha R$1 pra mover ação nenhuma. Ele decidiu, mesmo assim, estar pegando o meu caso e fez um acordo comigo de quando eu recebesse a restituição, eu passar 20% do valor pra ele. Eu concordei, saí do consultório, voltei pro meu trabalho. No final do dia eu fui pra casa, juntei todas as minhas coisas e disse que ia passar uns dias na casa da minha mãe. Ele ficou sem entender nada, não concordou de eu ir, porém eu fui. Ele só foi entender o que estava acontecendo quando ele recebeu a intimação do juiz. Na audiência ele disse que eu fui muito cruel com ele e que ele não tinha condições de me pagar esse dinheiro. Eu disse que não tinha acordo, que eu queria meu dinheiro de volta. E aí, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Já tem uns dias que eu tô fazendo cachorro-quente em casa pra vender. Quando foi hoje, a primeira pessoa que mandou mensagem fazendo o pedido foi a minha sogra. Fiquei super feliz. Na mensagem, ela perguntou se eu já estava atendendo. Falei pra ela que sim. Ela falou, ai, que bom, eu vou precisar que você me faça 8 cachorro-quentes. Falei, completo? Ela falou, sim. Então, eu vou começar a preparar. Assim que tiver pronto, eu peço pro menino ir aí entregar. E aí, eu mando mensagem pra senhora. Ela falou, tudo bem. Na frente do pedido dela, já tinha um pedido de uma moça que mora aqui próximo de casa de 2 cachorro-quentes. Então, eu tava preparando o da menina. Assim que eu terminei de preparar o da menina, pedi pro rapaz entregar e já comecei a fazer o da minha sogra. Assim que eu terminei de preparar o cachorro-quente da minha sogra, o rapaz não tinha voltado ainda. Então, eu mandei mensagem pra minha sogra, né, pra avisar ela que já estava pronto e que alguns minutinhos o rapaz já iria entregar. E que o total do cachorro-quente ficou R$40, que se ela ia querer pagar em dinheiro, ia ser no Pix. Ela falou, não, nenhum e nem outro. E como assim, sogra, nenhum e nem outro? Infelizmente, eu não tô podendo vender fiado. Comecei agora, a senhora sabe que a situação tá difícil. Ela falou, não, é que vai ficar pro meu filho pagar pra você. Eu falei, como assim, seu filho me pagar? Quem comprou foi a senhora. Ela falou, lembra aquele dinheiro que ele me pegou emprestado? Então, vou ficar pegando lanche na sua mão até dar o valor do que ele tá me devendo. Eu falei, mas eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, quando seu filho pegou, eu nem conhecia ele. Ele morava com a senhora, ainda na casa da senhora. Isso é uma dívida velha, eu não tenho nada a ver com isso. A minha filha, pois aqui na nossa família é assim, casou, assume as dívidas do marido. Eu digo, não, comigo não funciona desse jeito. Quem te deve é ele, quem tem que pagar é ele, não sou eu. Não misture as coisas, não. Encerrei a conversa, gente, eu continuei fazendo as minhas coisas, né? Deu meia hora, chegou ela aqui na minha porta fazendo o maior escândalo, que era meu cachorro quente, sua caloteira. Eu saí pra fora, gente, não prestou não, com cabo de vassoura, coloquei ela pra correr, falei pra ela, eu não lhe devo nada, vai cobrar do teu filho. A senhora continuar fazendo barraco na minha porta, eu vou chamar a polícia pra senhora, cadê a prova? Eu não lhe devo nada, eu nunca peguei nada emprestado com a senhora. Então, por gentileza, se retire da minha porta. Saiu, gente, me xingando, fazendo maior escândalo na rua onde eu moro. Fiquei morrendo de vergonha, porque nunca tinha acontecido isso. Mês que vem é o casamento da minha cunhada, então eu resolvi comprar um liquidificador pra dar pra ela de presente. Ela fez um grupo e nesse grupo ela colocou a lista de todos os presentes que ela queria ganhar. E lá estava o liquidificador. Então fui, mandei mensagem pra ela avisando que eu iria dar o liquidificador e ela foi lá e retirou da lista, né? Porque eu já iria dar pra ela de presente. Então assim que eu cheguei em casa, eu fui olhar, ver se estava tudo certo, né? Ver se estava tudo ali, não tava faltando nada. E aí a minha sogra chegou aqui bem na hora. Ela falou, nossa, liquidificador novo. Eu falei, não, sogra, não é pra mim não, é pra tua filha, né? Como ela vai casar, eu tenho que levar algum presentinho. Ela falou assim, pra minha filha, eu falei, é. Ela vai se casar o mês que vem, tava lá na lista o liquidificador, eu já falei pra ela que eu vou dar, então eu já fui, comprei pra me adiantar. Ela falou, não, deve ter alguma coisa errada, acho que você não prestou atenção lá na lista, não. Eu falei, prestei. Tava falando liquidificador. Ela falou, não, mas ela não quer dessa marca, não, ela quer da marca Oster. Todo eletrodoméstico dela, ela vai querer dessa marca. Eu falei, ah, então ela vai ficar querendo, porque o que eu comprei foi esse aqui, o que eu vou levar vai ser esse. Menina, você tá doida, vai no casamento da pessoa, você tem que dar o que a pessoa pediu de presente. Eu falei, mas em nenhum momento ela especificou lá que queria essa marca, não. Outra coisa, eu vou dar o que eu posso, eu não vou ficar me endividando numa coisa que eu não tenho condição, não. E eu falei com ela, e em nenhum momento ela exigiu algum tipo de marca. Ela só falou que queria na cor branca, e assim, eu comprei. Mas eu já tinha avisado pra ela que se casar e convidar pobre só ia dar nisso. Ela só ia ganhar porcaria. Eu digo, toma vergonha, minha senhora. E ela saiu resmungando e eu fiquei incomodada, então, sabe? Peguei o telefone, liguei pra minha cunhada, expliquei toda a situação e ela me pediu 1000 desculpas. Essa história de querer coisa boa, coisa de marca, na lista de presente, a coisa da mãe dela. E ela falou que jamais vai fazer isso. Independente se a pessoa levar ou não presente, vai ser muito bem-vindo no dia do casamento dela. E que se ela quer coisa boa, quem tem que comprar é ela, né? Afinal de contas, quem tá casando sou eu. Falei, ai, mulher, eu já tava chateada aqui. Pediu pra mim ficar em paz, não ligar, porque a mãe dela tava falando, mas eu fiquei bem chateada, viu? Minha sogra é interesseira, Deus me livre. E a minha irmã que vivia traindo o marido dela, até que um dia ela se envolveu com uma pessoa errada e eu contei tudo pro marido dela e a casa caiu pra bonita. O marido da minha irmã era um excelente esposo pra ela, sempre respeitou ela muito, era educado, tratava ela muito bem, ela não precisava nem de trabalhar, ele bancava ela de tudo. Ele trabalhava sempre, muito trabalhador, ganhava muito bem e sempre pagou tudo pra ela. Cabelo, unha, roupa, maquiagem, ela andava que nem uma deusa, muito bem arrumada, em salão direto. Nem as mulheres aqui da vizinhança que trabalhava que nem doida, andava tão bem arrumada que nem ela. Ele dava
dava o melhor pra ela. Ela tinha tudo do bom do melhor, inclusive dentro de casa tinha os melhores móveis, eletrodomésticos pra facilitar o dia a dia dela. O cara não era rico, mas ele fazia de tudo pra ela. Se possível, carregava água até na peneira. Se ela queria viajar, ele pagava viagens pra ela. Ele sempre se esforçava pra fazer o melhor pra ela. Eu às vezes comentava com meu marido que eu ficava com muita pena do meu cunhado, porque ele tratava minha irmã como princesa, ela não valorizava nada que ele fazia pra ela. Ela traía ele com qualquer um. E o meu marido sempre falava comigo pra me calar a boca, não me envolver nisso, que eu não tinha nada a ver com isso, que isso era problema deles pra lá, que desde solteira ela sempre foi assim, e ele casou com ela porque quis. Eu sempre falava com ele, não, ele casou com ela porque achou que ela ia mudar, que ela ia ser uma boa esposa, que ela ia ser uma boa pessoa. Ele está sendo enganado. O tempo foi passando e eu nunca falei nada, nunca me intrometi na relação deles, apesar de eu saber de tudo. Até que num belo dia eu pego ela junto com o meu marido. Aí eu descobri que não era só meu cunhado que era chifrudo, mas eu também. A minha própria irmã estava me traindo com o meu marido. Vê se dá pra acreditar numa coisa dessa. Aí eu passei a entender por que ele queria que eu ficasse de boca fechada e não contasse nada pro meu cunhado. Depois disso eu contei tudo pro meu cunhado, inclusive que ela também estava envolvida com o meu marido. Ele se separou dela depois de uns tempos, casou de novo e vive muito bem. Eu também me separei e hoje vivo a minha vida muito melhor longe deles. E o meu marido, que depois que nós nos casamos, ele pega todo o dinheiro do meu trabalho e deposita na conta dele. Não deixa eu comprar uma calcinha pra mim sequer. Segundo ele, está juntando pra nós comprarmos uma casa própria. Ele sempre me falou que estava juntando o dinheiro dele e o meu dinheiro, que era pra um bem maior. Eu me casei com ele, eu era muito jovem e ingênua. Pra falar a verdade, burra mesmo. Eu acreditava cegamente nele que isso era o melhor pra nós e que nós íamos parar de pagar aluguel e morar numa casa própria finalmente. Então eu deixava ele passar a mão em todo o dinheiro e enquanto isso eu passava necessidades dentro de casa. Eu não tinha uma roupa digna pra vestir, as minhas calcinhas já estavam tudo furada, eu não tinha uma calcinha que prestava, uma lingerie decente. Era muito raro eu convencer ele de comprar um creme pro meu cabelo. A maioria das vezes eu ficava sem passar nada no meu cabelo. Nisso se passaram 5 anos e na mesma. Nada dele comprar uma casa, nada dele dar entrada numa casa e eu comecei a desconfiar. Eu pedi ele pra ver quanto nós tínhamos de saldo na conta e ele me negou. Nisso eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Então eu lutei até descobrir a senha da conta bancária dele e num dia, quando ele entrou pra tomar banho, eu peguei o celular e verifiquei a conta. Eu tomei um baita susto quando eu vi a conta. Em 5 anos ele guardando o meu salário e parte do dele, na conta só tinha R$1.200. Então eu sabia que aí tinha coisa errada. A partir desse momento eu decidi largar de ser burro e comecei a investigar. E descobri que ele tinha um amante e bancava ela do bom e do melhor, enquanto eu passava necessidade e ele bancava ela com o meu dinheiro. A vontade de confrontar ele era enorme, porém eu fiz a sonsa, fiquei caladinha. No outro dia eu ia trabalhar e assim fui. Na hora do almoço eu saí e procurei um advogado pra saber as medidas que eu poderia tomar contra ele. O advogado me disse que isso era violência matrimonial porque ele estava obrigando eu a entregar o meu dinheiro pra ele e que também era violência patrimonial porque ele estava pegando algo que não era dele e ainda gastando. O advogado me orientou a pedir divórcio e que se ele ficasse me incomodando eu teria direito a uma medida protetiva e que eu poderia entrar com uma ação requerendo que ele restituísse todo o dinheiro de volta pra mim. Eu disse pro advogado que eu não tinha R$1 pra mover ação nenhuma, ele decidiu mesmo assim estar pegando o meu caso e fez um acordo comigo de quando eu recebesse a restituição, eu passar 20% do valor pra ele. Eu concordei, saí do consultório, voltei pro meu trabalho e no final do dia eu fui pra casa, juntei todas as minhas coisas e disse que ia passar uns dias na casa da minha mãe, ele ficou sem entender nada, não concordou de eu ir, porém eu fui. Ele só foi entender o que estava acontecendo quando ele recebeu a intimação do juiz. Na audiência ele disse que eu fui muito cruel com ele e que ele não tinha condições de me pagar esse dinheiro. Eu disse que não tinha acordo, que eu queria meu dinheiro de volta. E aí, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Minha amiga me ligou hoje cedo, perguntando se eu tinha limite no meu cartão. Eu falei, tenho sim, amiga, tenho R$800 de limite. Ela falou, me empresta 100, final do mês eu te pago quando cair o auxílio. Eu digo, pode passar aqui e pegar. Quando foi agora há pouco, chegou a notificação aqui no meu celular de R$799. A mesma da hora eu corri e liguei pra ela. Falei, minha filha, o que é isso? Onde é que você tá? Você me pediu R$100 e usou o limite todo. E ela teve a cara de pau de me dizer, é que amanhã é aniversário da minha sogra e eu não podia ir de mão abanando. Comprei umas carnes, carvão, bebida e um vestido bem top pra agradar a velha, né? Eu falei, mulher, que absurdo é esse? Eu ia passar R$500 desse cartão pra me comprar coisa pra dentro da minha casa, que já acabou tudo. E ela, amiga, para de drama. Arruma esse dinheiro emprestado e faz tuas compras. Final do mês eu te pago. Falei com ela, nunca mais, tu esqueça meu cartão. Tô aqui com minha geladeira vazia e tu bancando a boa zona com o cartão dos outros. Ela gritou, Ave Maria, amiga, que amargura é essa? Se eu soubesse que tu era tão enforcada assim, eu nem tinha usado. Eu gritei, pois esqueça minha porta e meu cartão. Que esse tipo de amizade eu quero bem longe da minha vida. Diga aqui, meu povo, o que vocês fariam com a falciane dessa? Deixa aqui nos comentários. É isso, até mais. Já tem uns dias que eu tô fazendo cachorro-quente em casa pra vender. Quando foi hoje, a primeira pessoa que mandou mensagem fazendo o pedido foi a minha sogra. Fiquei super feliz. Na mensagem, ela perguntou se eu já estava atendendo. Falei pra ela que sim. Ela falou, ai, que bom. Eu vou precisar que você me faça 8 cachorro-quentes. Falei, completo? Ela falou, sim. Então, eu vou começar a preparar. Assim que tiver pronto, eu peço pro menino ir aí entregar. E aí, eu mando mensagem pra senhora. Ela falou, tudo bem. Só que na frente do pedido dela, já tinha um pedido de uma moça que mora aqui próximo de casa de 2 cachorro-quentes. Então, eu tava preparando o da menina. Assim que eu terminei de preparar o da menina, pedi pro rapaz ir entregar e já comecei a fazer o da minha sogra. Assim que eu terminei de preparar o cachorro-quente da minha sogra, o rapaz não tinha voltado ainda. Então, eu mandei mensagem pra minha sogra, né, pra avisar ela que já estava pronto e que alguns minutinhos o rapaz já iria entregar. E que o total do cachorro-quente ficou R$40, que se ela ia querer pagar em dinheiro, ia ser no Pix. Ela falou, não, nenhum e nem outro. E como assim, sogra, nenhum e nem outro? Infelizmente, eu não tô podendo vender fiado. Comecei agora, a senhora sabe que a situação tá difícil. Ela falou, não, é que vai ficar pro meu filho pagar pra você. Eu falei, como assim? Seu filho me
pagar. Quem comprou foi a senhora. Ela falou, lembra aquele dinheiro que ele me pegou emprestado? Então, vou ficar pegando lanche na sua mão até dar o valor do que ele tá me devendo. Eu falei, mas eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, quando seu filho pegou, eu nem conhecia ele. Ele morava com a senhora, ainda na casa da senhora. Isso é uma dívida velha, não tenho nada a ver com isso. A minha filha, pois aqui na nossa família é assim, casou, assume as dívidas do marido. Eu digo, não, comigo não funciona desse jeito. Quem te deve é ele, quem tem que pagar é ele, não sou eu. Não misture as coisas, não. Encerrei a conversa, gente, eu continuei fazendo as minhas coisas, né? Deu meia hora, chegou ela aqui na minha porta fazendo o maior escândalo, que era meu cachorro quente, sua caloteira. Eu saí pra fora, gente, não prestou não, com cabo de vassoura, coloquei ela pra correr. Falei pra ela, eu não lhe devo nada, vai cobrar do teu filho. A senhora continuar fazendo barraco na minha porta, eu vou chamar a polícia pra senhora. Cadê a prova? Eu não lhe devo nada, nunca peguei nada emprestado com a senhora. Então, por gentileza, se retire da minha porta. Saiu, gente, me xingando, fazendo o maior escândalo na rua onde eu moro. Fiquei morrendo de vergonha, porque nunca tinha acontecido isso. Minha cunhada chegou em casa de manhã bem cedinho com a neném no colo, me dizendo que precisava ir no postinho marcar uma consulta, se eu ficava com a criança para ela. Deixou uma bolsa aqui com 2 fraldas e uma mamadeira vazia. Falou que ia comprar o leite, que quando ela voltasse ela trazia. Eu falei que ficava com a menina, é lógico, mas ela disse que voltava logo, que no máximo que demorasse seria umas 2 horinhas, né? Então eu fiquei esperando. Nisso, gente, a hora foi passando. Deu 9 horas, deu 10, deu 11, deu meio-dia, deu 1h da tarde, nada dessa mulher chegar. Eu então comecei a ligar para ela, porque eu fiquei preocupada, né? Pensei até que tivesse acontecido alguma coisa. Já eram 3 horas da tarde e nada. Ela não atendia o celular, não me respondia uma mensagem, também não voltava para casa. Nessas alturas, a menina já tinha chorado horrores. Eu troquei a fralda da menina, dei banho na menina, dei o leite que eu tinha em casa pra menina, mas eu não tinha nada pra fazer mingau. Eu não sei o que a menina mama. Eu passei o dia todo com a criança no colo, tentando agradar, tentando distrair, tentando fazer dormir. Não consegui nem fazer um serviço em casa. Quando foi 8 horas da noite, ela chegou aqui com a maior cara de pau e ainda não trouxe o leite. As 2 fraldas que tinha na bolsa já tinham sido usadas. Ela não trouxe mais nada. Ela chegou aqui sem o leite, sem a fralda, sem 1 centavo no bolso. Ela gastou tudo que tinha num jogo de bingo que ela encontrou por aí. Ela deixou a menina aqui e saiu, se enfiou na casa de jogos e não saiu mais. A expectativa dela era ganhar algum dinheiro para voltar para casa, mas ela voltou foi sem nada. Quando ela deixou lá até a roupa do corpo, aí sim ela saiu e veio embora. Fui procurar minha panela para fazer uma receita aqui em casa e olha só o que me aconteceu. Minha vizinha simplesmente entrou no meu quintal, pegou minha panela de alumínio batido, levou pro fogão a lenha dela, fez um monte de comida. E o pior, quando eu perguntei se ela tinha visto a minha panela, ela só falou assim, tá aqui, vou te devolver. Gente, a panela toda suja, como vocês estão vendo aí no vídeo, toda encriquiada de carvão, toda grudada. Ainda teve a cara de pau de me dizer que tá aqui, vizinha, tua panela, não lavei não, mulher, pelo amor de Deus, essas panelas sujas de carvão não dá pra lavar não, dói os meus braços. Sinceramente, eu acho que isso não é normal, ou é normal pra vocês? Se fosse ao contrário, será que ela ia gostar de eu entregar a panela dela toda suja, além de entrar no meu quintal, pegar as coisas sem me pedir, ainda vem com uma papagaiada dessa? Comente aqui se ela tinha que devolver pra mim a panela limpa ou não. Tem uma coisa que eu detesto é quando a minha sogra vem aqui em casa. A casa é minha, porém quem quer mandar em tudo é ela. Vê se pode uma coisa dessa. Pra minha alegria, graças a Deus, ela mora longe. Mas pra minha felicidade, toda vez que ela decide vir aqui, é pra passar o final de semana inteiro na minha casa. E o pior de tudo é que fica dando pitaco com coisa que não é da conta dela. Como é de costume, semana passada ela ligou pro meu marido avisando que ia passar o final de semana aqui com nós. O meu marido veio me avisar. Gente, eu já respirei fundo e já pensei comigo, meu Deus do céu, vai começar a tortura. Porém, eu não falei nada com ele, não. Infelizmente, a semana passou voando, o final de semana chegou e o meu marido foi buscar Cascavel na rodoviária. Eu não fui com ele porque eu estava dando faxina, já que eu trabalho a semana inteiro, só sobra o final de semana pra me estar arrumando a casa. A megera chegou com cara de bosta, reparando tudo, olhou pra pia que estava com algumas vasilhas e já me soltou. Na minha época, as mulheres não deixavam a pia cheia de prato assim não, nem como as coisas estão mudadas, as mulheres de hoje em dia são bem desmazeladas. Aquilo eu já respirei fundo, falei assim, eu não vou falar nada, não vou começar com a briga já de início. Respirei fundo e fiquei calado, mas a vontade que me deu foi de pegar a bucha e o sabão e mandar ela lavar as vasilhas. Vocês pensam que parou por aí? Só que não, né, gente? Essa infeliz passou o dia inteiro me importunando e colocando defeito em tudo. Reclamou da comida, reclamou da organização da casa. Vocês não acreditam, ela teve coragem de trocar até os móveis da sala de posição, porque segundo ela, o sofá virado pro lado que estava abrindo muito o ambiente e não ficava legal. Ela teve coragem de colocar defeito até nos forros da minha cama, nos produtos que eu utilizo para estar lavando roupa, nos amaciantes, no sabão. Ela critica tudo. E vocês acham que o meu marido fez algo que colocou a mãe dele no lugar dela? Não. Ele passou o dia inteiro no telefone fingindo que não estava vendo o que estava acontecendo. Eu já não estava aguentando mais ela querendo dar pitaco em tudo, querendo trocar os meus móveis de lugar, querendo que eu mudasse meu jeito de cozinhar, mudasse os meus temperos, mudasse os meus produtos de limpeza. Foi quando eu chamei meu marido de canto para conversar. Perguntei se ele não estava vendo o que estava acontecendo, se ele não ia falar nada com a mãe dele, se não ia colocar limites nela, porque toda vez que ela vem aqui é do mesmo jeito. Ela
fica dando esse show e eu já não estava aguentando mais. O bonito olhou pra mim e falou que eu sabia que ela era assim, que esse era o jeito dela e que era só pra me relevar, que segunda-feira ela ia embora e as coisas voltavam ao normal. Aquilo me deu um ódio tão grande que eu quase explodi com meu marido. Deu vontade de colocar ele e a mãe dele pra fora aos berros. Porém, como minha mãe me deu bastante educação, me ensinou que roupa suja a gente se lava em casa sozinho, que a gente não briga na frente dos outros. Decidi então esperar a véia ir embora pra mim ter uma conversa bem séria com ele e passei o resto do final de semana calada sem dirigir a palavra a nenhum dos dois. Resumindo, segunda-feira chegou, ela foi embora, estou eu aqui voltando minhas coisas tudo pro lugar e aguardando o bonito chegar pra nós conversar. Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam na minha situação. Minha cunhada ganhou essas sandálias e jogou todas no lixo, dizendo que não prestava. Aí eu falei assim, nossa, cunhada, tem certeza que você vai jogar ela? Vou, não, tudo trem velho, sujo, quero não. Tem gente que acha que a gente é pobre, tem que humilhar. Aí eu falei assim, nossa, mas aparentemente elas estão boas, então vou levar pra casa, vou lavar tudinho e tal. Aí, gente, quando eu cheguei aqui em casa, né, que eu botei no tanque, eu tava vendo o quanto são novas. Só tava faltando mesmo dar uma caprichada, uma lavada, né, passar uma boa escova, que tudo ficava novinho. O tênis da Fila, original, né? Aí eu lavei tudinho. Aí quando ela chegou aqui de tarde, que ela viu que tava tudo limpo, né, em cima do tanque pra secar, ela disse, mentira, que isso aqui era aquelas sandálias. Eu falei assim, é. Ela, não, então eu vou levar essa aqui, me serve. Não, você não vai levar nenhuma. Você falou que não queria, porque era velho, né, porque era pop, tinha que ser humilhado. Então, depois de limpa, você não vai levar. Aí ela tá aqui dizendo que eu tô errada, que essa sandália foi ela que ganhou, que eu tava era pegando no boi dela ainda ter que dividir comigo, porque se fosse ao contrário, ela levava tudinho. Falei que ela pode até levar, mas primeiro eu vou sujar tudinho, eu tacar fogo. O que vocês acham? E a minha prima que invejava tanto meu relacionamento que acabou fazendo um trabalho pra ficar com meu marido, só que no final das contas ela acabou se arrependendo e pagando muito caro por essa atitude. Eu e minha prima fomos criadas juntas, crescemos muito próximas uma da outra, já que as nossas mães são irmãs gêmeas, inseparáveis, gostavam muito de ficar juntas, e nisso acabou que as filhas delas também cresceram juntas. Porém, a minha prima desde jovem sempre teve muita inveja de mim. Tudo que eu tinha, ela queria ter também. Apesar da minha mãe e a mãe dela serem irmãs gêmeas, elas casaram com caras com realidades diferentes. O meu pai tinha vida financeira muito melhor do que o meu tio. E com isso, consequentemente, eu tinha vida um pouco melhor do que ela. Nós viajávamos bastante, o meu pai me dava bastante presentes. Quando a minha prima era pequena, a minha mãe acabava ficando com dó dela e pedia ao meu pai pra comprar algumas coisas que comprava pra mim comprar pra ela também. E com isso, o tempo foi passando, ela foi se acostumando. De acordo com ela pegou um tamanhozinho, se não comprasse a mesma coisa que comprou pra mim, não comprasse pra ela, ela ficava revoltada, ficava brava, reclamava, pegava manha. E até em algumas das viagens nossas, ela acabava indo. Como a minha mãe é muito unida com a irmã dela, ela sempre arrumava um jeito de levar a irmã também, mesmo que pra isso ela tivesse que pagar a passagem. O tempo foi passando e nós crescemos assim. Ela queria tudo que eu tinha e às vezes ela conseguia. Algumas das coisas que eu tinha, ela conseguia. Inclusive, durante a nossa adolescência, ela roubou vários namoradinhos meus. Era eu começar a namorar com carinha, ela interessava por ele e arrumava um jeito de eu terminar pra ela ficar com ele. Mas na adolescência foi aqueles namoros bobos, sem importância, coisa de adolescente mesmo. Até que o tempo passou e eu conheci o meu futuro marido. Começamos a namorar e eu gostava muito dele, ele também gostava bastante de mim. E acreditem, ela tentou de toda forma atrapalhar o nosso relacionamento. Só que os meus tios tiveram que mudar de cidade devido ao meu tio ter arrumado um emprego melhor. E com isso, eu acabei me casando com ele. Esse aí ela não conseguiu separar nós antes do casamento, não. Com o tempo, ela decidiu estar voltando pra nossa cidade. Nisso, eu já tinha 4 anos de casada, tinha um filho com o meu marido. E ela começou a invejar muito a minha vida, a minha família. E ela tentou investir pra cima dele de todo jeito. Como ela não conseguiu dessa forma, ela resolveu estar fazendo um trabalho pra que ele ficasse com ela. Através dessa amarração, ela conseguiu acabar com o meu casamento e ter ele pra ela, mas não foi o que ela imaginava. Ele mudou completamente, virou um cara possessivo, agressivo, o que ele não era comigo, ciumento, e ela acabou descobrindo que não amava ele, que ela só queria ele por inveja porque ele estava comigo. Porém, nessa altura do campeonato, ele não queria abrir mão dela de jeito nenhum. Ele se tornou totalmente possessivo com ela. Faz menos de um mês que ela me confessou isso, desesperada, chorando muito, me pediu perdão, disse que estava arrependida, que sentia muito pelo que ela tinha feito e que queria sair dessa situação, porém, ele tinha ameaçado ela até de morte. Me diz aí o que vocês fariam nessa situação? Perdoaria ela? Tentaria ajudar ou deixaria ela colher o que plantou? Tem uma coisa que eu detesto é quando a minha sogra vem aqui em casa. A casa é minha, porém quem quer mandar em tudo é ela. Vê se pode uma coisa dessa. Pra minha alegria, graças a Deus, ela mora longe. Mas pra minha felicidade, toda vez que ela decide vir aqui, é pra passar o final de semana inteiro na minha casa. E o pior de tudo é que fica dando pitaco em coisas que não é da conta dela. Como é de costume, semana passada ela ligou pro meu marido avisando que ia passar o final de semana aqui com nós. O meu marido veio me avisar. Gente, eu já respirei fundo e já pensei comigo, meu Deus do céu, vai começar a tortura. Porém, eu não falei nada com ele, não. Infelizmente, a semana passou voando, o final de semana chegou e o meu marido foi buscar Cascavel na rodoviária. Eu não fui com ele porque eu estava dando faxina, já que eu trabalho a semana inteiro, só sobra o final de semana pra mim estar arrumando a casa. A megera chegou com cara de bosta, reparando tudo, olhou pra pia que estava com algumas vasilhas e já me soltou. Na minha época, as mulheres não deixavam a pia cheia de pratos assim não, né? Como as coisas estão mudadas, as mulheres de hoje em dia são bem desmazeladas. Aquilo eu já respirei fundo, falei assim, eu não vou falar nada, não vou começar com a briga já de início. Respirei fundo e fiquei calado, mas a vontade que me deu foi de pegar a bucha e o sabão e mandar ela lavar as vasilhas. Vocês pensam que parou por aí? Só que não, né, gente? Essa infeliz passou o dia inteiro me importunando e colocando defeito em tudo. Reclamou da comida, reclamou da organização da casa. Vocês não acreditam, ela teve coragem de trocar até os móveis da sala de posição
situação, porque segundo ela, o sofá virado pro lado que estava abrindo muito o ambiente e não ficava legal. Ela teve coragem de colocar defeito até nos forros da minha cama, nos produtos que eu utilizo para estar lavando roupa, nos amaciantes, no sabão. Ela critica tudo. E vocês acham que o meu marido fez algo que colocou a mãe dele no lugar dela? Não. Ele passou o dia inteiro no telefone fingindo que não estava vendo o que estava acontecendo. Eu já não estava aguentando mais ela querendo dar pitaco em tudo, querendo trocar os meus móveis de lugar, querendo que eu mudasse meu jeito de cozinhar, mudasse os meus temperos, mudasse os meus produtos de limpeza. Foi quando eu chamei meu marido de canto para conversar. Perguntei se ele não estava vendo o que estava acontecendo e se ele não ia falar nada com a mãe dele, se não ia colocar limites nela, porque toda vez que ela vem aqui é do mesmo jeito. Ela fica dando esse show e eu já não estava aguentando mais. O bonito olhou pra mim e falou que eu sabia que ela era assim, que esse era o jeito dela e que era só pra me relevar, que segunda-feira ela ia embora e as coisas voltavam ao normal. Aquilo me deu um ódio tão grande que eu quase explodi com meu marido. Deu vontade de colocar ele e a mãe dele pra fora aos berros. Porém, como minha mãe me deu bastante educação, me ensinou que roupa suja a gente se lava em casa sozinho, que a gente não briga na frente dos outros. Decidi então esperar a véia ir embora pra mim ter uma conversa bem séria com ele. E passei o resto do final de semana calada, sem dirigir a palavra a nenhum dos dois. Resumindo, segunda-feira chegou, ela foi embora, estou eu aqui voltando minhas coisas tudo pro lugar e aguardando o bonito chegar pra nós conversar. Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam na minha situação.